Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada. Todos os dias de meia-noite às 5. Na CBN. Apresentação, Paulo Galvão. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Apresentação, Eliel Almeida. São 4h05. Muito boa tarde para você que está com a gente na nossa CBN, a Central Brasileira de Notícias. Segunda-feira, 15 de julho de 2024. Chegamos, hein? Estamos na metade do ano. Para quem estava ansioso pela segunda parte de 2024, começa agora. Corra para fazer suas coisas, hein? Estamos na metade do mês de julho. Já estamos a 1 mês e meio da metade do ano. Estamos aí chegando para virar mais um capítulo, chegar ao capítulo 2025 depois daquele homem ter pisado aqui, viu, meu caro Cabelo? Boa tarde, Cabelo. Hoje nós estamos em paleta de cores diferentes, hein? Eu estou naquela cor de burro quando foge, o Cabelo está com as cores CBN, Carlão está com as cores bugrinas, time de coração dele, e Fábio Scheibe com um azul roxo, um pouco puxado para o violeta, mas que lembra também a cor rosa. Tá meio misturado. Misturado, né, Léo? Boa tarde, Eliel, Carlão, Fábio Scheibe, Antônio Lupe, onde estiver. No seu Antônio Lupe já está de volta a Campinas. Já está de volta a Campinas. Visual diferente. Visual diferente. Mas já está de volta a Campinas. Quarta-feira ele estará no Arena. Ah, quarta-feira, olha. E pediu, e ele disse que agora é numerologia, né? Essas coisas de... É um novo momento, É né, um Léo? novo momento. Então ele pediu que ele tem um novo nome que foi acrescentado. Essa reconexão. Foi acrescentado nesse momento de busca do seu eu interior. Ele tem um novo nome que foi lhe dado nas montanhas e ele gostaria que chamasse ele por esse novo nome. No topo, né? Então, na quarta-feira nós vamos descobrir que nome é este de Antônio Lupe, que não será mais Antônio Lupe, né? Então, Será? vamos E aguardar. só para registrar, né? No final de semana festivo em Campinas. Muito festivo. 250 anos de Campinas. Show do Chitãozinho Show Chororó. do Chitãozinho, 77 anos. Alô, mestre. Sou Mestre muito de cá. fã do Mestre de Chitão cá Chororó. fez 70. Olha que data sugestiva, Carlão. 77. Nem tanto, né? Nem Para tanto, mestre né? de cá, nem tanto. Nem tanto, né? Mas para os corintianos... Sem Mas dúvida, para os sem corintianos. E o que é sugestivo também é o sarcófago. Ah, que esse... sempre Essa... Que nem diz um amigo meu, extravasa a Fonteira. travasa e sempre tá em festa. Sempre em festa. Tudo bem, Carlão? Tudo tranquilo, Eliel Almeida, boa tarde a você, boa tarde, Cabelo, Fábio Scheibe, toda a galera que está curtindo a Arena. Mande o seu abraço lá, o cara da federação, Cabelo. Eu estava no Ítalo Mário Limonde, onde o Primavera mostrou um futebol exuberante uma vez mais, liderando Previsão a sua do chave. tempo é depois, é no ponto final. E eu queria Estamos mandar um falando de abraço esporte. pro fiscal da federação, me perdoa que eu esqueci teu nome, mas ele falou que ouve todos os dias o Não, Arena. Zuza, era Zuza? É será? o Braulio. Não sei. Pode ser, hein? José Augusto.
Zé Augusto? Pode ser, Chaib, pode ser. E ele falou que escuta o Arena todos os dias. Um abraço pra O ele. Chaib aí. conhece todo mundo da federação, que ele Ah. paga por fora pra entrar em todo jogo. Não é fácil, não. Não, que eu já encontrei o Zé Augusto algum dia num jogo também, que eu fui acompanhar, e ele falou que ouve todo dia o Arena também. Zé Augusto, um dos Antônio maiores Lupe. compositores do José cancionário Augusto, brasileiro. Mas Não esse. Mas um abraço pra ele. E o Primavera dando show, como sempre. Ah, legal. Muito importante por saber o que não me interessava. Vamos lá. Tudo bem, Fábio Chaib? Boa tarde. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, ouvinte CBN. E deu Argentina, hein, Eliel? Ah, não Mais fica uma lembrando a vez, gente coisa ruim, Argentina. velho. O 4º título consecutivo internacional da Argentina. Nunca ninguém na história do mundo conseguiu isso. A Argentina com 2 Copa Américas, uma Copa do Mundo e uma finalíssima, né, que venceu a Itália em 2023. E Tem agora mais vai ter esse título duelo- do que a seleção brasileira já, hein? vai ter esse duelo no que vem com a Espanha também, outra vez, medindo forças Messi e o garoto Yamal. Aliás, o tornozelo do Messi, Nossa, mano. acho que já foi, hein, velho? Meu Deus. Se colocar numa sopa, dá um belo mocotó, mas já foi, hein? Tá louco. Não sei não, hein, velho. Falar em Mocotó, tem gente agora que tá, ó, segundona, que beleza, hein? Como é bom estar de férias, né? Tá acabando, hein, velho? É uma espécie de... É um bom vivan, né? Não ia falar isso não, porque é merecido o descanso, né? É Tem merecido, algumas né? pessoas a gente tem que reconhecer É que verdade. realmente... No outros a gente percebe como a instituição é uma instituição de caridade, né? É pra Fazer o quê, uns, né? é verdade. O que não Momento, uma serve segunda-feira, uma foto dessa, ei. O Grupo PP é uma mãe, né? Mas vamos continuar, né? Vamos continuar, porque o Bugrão esteve em o campo. Bugrão, a Ponte também. Aliás, o Bugrão não perdeu. já perdeu. já é um avanço. Segura a emoção, eu ia Não, falar eu- da eu- Ponte eu- também. Você não, não não, precisava não. me atropelar. Não, Segura a emoção. falando Meu Guarani. cabelo, cada programa. Ele é não uma- resiste, cara. Ele não. Não, Calma, mas eu vou falando do falar da Guarani. Ponte Eu também. acompanhei os dois. O Bugrão esteve em campo, não perdeu. Também não venceu. Mas tá Mas na jogou média. bem, hein? Jogou Sim. bem. E nós vamos falar da Ponte Preta, que olha, só golaço, hein, velho. O Gé, hein? Nossa. Mas eu acho que o outro gol foi mais bonito que o Do do Gé. Emerson, do Emerson. O O Emerson. do Emerson Foi, foi mais foi. bonito que o do Canudo, Gé. um petardo, né? E o gol do Matheus Regis também foi bonito. Bonito. Ficou ali na venda do goleiro, não tremeu, porque tem muita gente que Fingiu que chega ia na cara do bater. gol e treme. Não gosta do abraço, como você E diz. foi o gol salvador, né, Léo? Porque tava uma pressão, meu amigo. Flertou com O perigo. zagueirão de 3,5 metros deles lá, Luiz Otávio, perigoso. Mas vitória maravilhosa da Ponte Preta, que consegue mostrar para o seu torcedor que pode esticar esse elástico um pouquinho mais. Dá para esticar mais. E claro que a gente vai falar dos títulos de Espanha e Argentina, campeãs aí, tanto na Europa quanto aqui também nas Américas. Perfeito, vamos lá. É claro, também prevendo o que vai acontecer nessa semana. Hoje tem Santos, amanhã tem Corinthians, quarta-feira tem Palmeiras e por aí vai. O sarcófago de hoje vai falar da Ponte Preta. Hoje é da Ponte. Até porque no dia 15 de julho a Ponte Preta estava em campo. Estava em campo. E aqui é assim, termina a semana com a Ponte, começa com a Ponte. Foi o Guarani. A Ponte Preta estava em campo no dia 15 de julho contra quem? Contra o adversário dos mais tradicionais do nosso interior. Contra um adversário dos mais tradicionais do interior, era o Botafogo ou o Comercial. Aliás, aleluia, hein? O Comercial Comercial Ganhou. Emoção do Valdo, né? É, o Valdo chorando, o Valdo emocionado com o gol com a vitória do Comercial, e ele fez o gol e estava muito emocionado com a Rapaz, vitória. mais de um ano sem Mais de vitória. quase completou um ano. Tá, Quase um ano? Eu acho que foi quase um ano. Poxa vida, eu vou falar pra você, eu achei legal. O comercial é explica. muito tradição também, é muito... Eu Tomara gostei. o Comercial- E venceu o Atlético Monte Monte Azul, Azul. o AMA, que joga em um dos estádios com o nome feminino deste país, que é o Otacília Patrício Arroio. O segundo é o Tereza Breda do Olímpia. E o terceiro dá pra dizer que é o Brinco de Ouro da Princesa, né? Que é um Brinco de Ouro brinco da da Princesa. princesa. Da princesa. Mas são poucos os estádios com nomes Sim. femininos. Bom, e no mesmo ano que o Bugrão esteve, que a Ponte Preta esteve A em Ponte campo Preta diante esteve em- de um adversário tradicional, esse sucesso aqui do MPB brasileiro estava sendo lançado. Ó. Ó, Isso não tá parecendo ser brasileiro, não, hein? Eu acho que eu errei, hein? Tá parecendo aquela música Catito, 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 yo. Vamos ouvir.
Eu adorava o Oasis, velho. Tá lá? Eu sou muito fã. Essa fase com uma vocalista feminina, Oasis era demais. Pode deixar que o ouvinte vai confirmar. Hoje ele vai confirmar. Que heresia, meu Deus. E essa música, ela surgiu, ela ficou em evidência agora há pouco, porque a galera tá fazendo uma brincadeira, né? Do Palmeiras. Da Palmeira. Da Palmeira. É. Pô, como não lembrar da década de 80, 90, Oasis. Você escolheu bem, Cabelo. Escolheu bem. Pra segundona, né? No melhor ritmo da segunda-feira, começamos o Arena CBN, assim vamos até às 5 horas da tarde para quem tá no FM, para quem tá no site, no aplicativo, nas redes sociais e também no YouTube. Vamos juntos com o nosso Arena CBN. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Campanha do Agasalho 2024. Doe um agasalho e aqueça uma vida. A nossa atitude solidária é um ato de amor para aquecer o corpo e o coração de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Contribua doando roupas, calçados, lençóis e cobertores, limpos e em bom estado. Dê preferência para doações de roupas masculinas, que são especialmente necessárias. Mas não esqueça também das crianças e das peças infanto-juvenis. Muitas cidades da nossa região estão engajadas nesta causa e fazendo sua parte. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Doe um agasalho e aqueça uma vida. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quatro e 16 de volta com o nosso Arena CBN. Bom, vamos lá, né? Os assuntos do fim de semana. A gente teve a vitória. A vitória da Ponte já é passado, Carlão? Ou não? Olha, Ou não podemos trocar ainda de assunto? porque pelo fato do jogo contra o Paysandu... Aliás, eu achei que era Campeonato Paulista esse fim de semana, né? verdade. Sábado, né? E ainda hoje continua com o Santos, e né? Mirassol, depois Botafogo e... Não, Botafogo não. Amazonas. Guarani e Novo Horizontino. E hoje tem o Peixe. Santos e Ituano. Ituano. Mas ele eu acho que até pelo fato do jogo da Ponte ser no próximo sábado, ainda dá pra repercutir a vitória contra o Mirassol. Será que dá? Porque contra o Paysandu, aliás, que é o jogo de sábado, Na Curuzu, hein? A Ponte tem alguns É legal desfalques. jogar na Curuzu, né? Nossa, é bem bucólico, né? Nossa, É retrô. bem mas eu retrô. gosto. Bem retrô. E parada difícil lá pra Macaca. Nossa. A Ponte em 2018 sapecou 4 lá no Paysandu. Fez o quê? Sapecou Sapecou. 4. Que susto. Não, venceu por 4-0. O Brigatti era o treinador. Obrigado, treinador. Agora dessa vez... Das boas exibições. Agora o time do Paysandu arrumadinho. A gente tava falando agora, pô, Nicolas. Tem uma galera, Velho dos Anjos no comando. Ah, maravilhoso o time. Mas jogar lá nunca foi fácil. Tá super bem na tabela. Mas, continua, Carlão, continua. Mas o jogo contra o Mirassol, a Ponte mostrou muita força, o Gé comprovou, né, esse momento de recuperação. Já é realidade, hein? Já é realidade. Já é realidade. Já o nosso Ademar vai mandar aí, né, o Gé. E eu continuo com a minha opinião. Como o Nelsinho fez bem pro Gé, o Gé tecnicamente tem evoluído, até a parte psicológica dele, que era um fato que a gente... a gente não, criticar, você sempre questionou aqui. Até pelo muito A gente nervosinho, não. mas o Gé tem evoluído, não só tecnicamente, mas até essa situação, né? Deixado de lado um pouquinho o cotovelo, às vezes as reclamações, os cartões. E Dói muito o cotovelo lá? Mais calmo, mais centrado, né? Tem contribuído demais para essa campanha da Ponte, principalmente no Moisés Lucarelli. Não, e fora assim que ele tá
a habilidade, esse gol que ele fez tirando do goleiro. Golaço. Quer dizer, Emocionou? eu achei bonito. Eu como amante do futebol, né? Muito. Eu prezo Mas, cara, mas a gente brinca. pinturas. Mas a gente brinca. O Gé é um cara assim, que aqui em Campinas a gente tem muito carinho assim por jogadores que saem da base. É legal, né? O cara vai lá, representa, vai pra uma Principalmente seleção, quando é da Ponte, um grande clube. E o Gé, ele não é da base da Ponte, mas foi um jogador em que a Ponte observou, Qual né? foi a base do Lapidou, Gé? Ele veio da Itapirense. O Gé é da Itapirense, mas ele é do futebol da Várzea. Sociedade de São Paulo. Esportiva Itapirense. E a cada gol do Gé, a cada evolução do Gé, é legal, né, cara? E eu disse um tempo atrás, se ele colocar a cabeça no lugar... Como muda o discurso, hein? Não é um discurso. Não, mas não, pode continuar. Ele centrado, focado, tem muito a contribuir pra Ponte Preta. Mas a evolução dele ele é explícito. Até pouco tempo atrás era um cabeção de bag, mas enfim, pode falar, Chay. Mas a Ponte agora, pra mostrar que tá equilibrado no campeonato mesmo, tem que correr atrás dessa primeira vitória aí fora de casa, né? Tão difícil pra Ponte Preta. E na próxima rodada tem justamente o Paysandu, que briga com ela ali na parte intermediária da tabela. Ô, Chay, pelo discurso aqui no estúdio, parece que já é campeã, já, viu? Não. Pelo discurso Pelo aqui. pé no Olha, chão. se você não me avisa que precisa continuar o campeonato, eu achei que já tinha terminado, viu? Mas é maldoso, Mas é né? isso, a Ponte busca essa vitória contra um velho conhecido, né? O Hélio dos Anjos, é treinador do Paysandu. O Hélio dos Anjos que fez uma boa temporada ano passado na Ponte Preta, e agora a Ponte vai ter que suar sangue lá na Curuzu, difícil de combater lá na Curuzu, em Belém do Pará, no próximo sábado, né? Mas é engraçado essa coisa do futebol, né? A Ponte, ela tem adquirido, e fazia tempo que ela não tinha essa força dentro do Moisés Lucarelli, né? Ela era irregular, e ganhava um, perdia outro. Dessa vez ela mantém um retrospecto legal. Agora, como é diferente o time fora de casa, né? Tudo bem que ela pontuou nos últimos 2 jogos, contra o Guarani e contra o Brusque, mas faltou um pouco de ousadia, um pouco de coragem, um pouco de acreditar de que o time era capaz. De alegria, né? ou não? Eu acho que deixou uma impressão assim, não vou dizer impressão negativa, porque ela conquistou pontos, não né? Perdeu, já é mas deixou aquele sabor assim de que poderia, né? O gosto de quero mais, contra o Guarani e contra o Brusque. O gosto de quero mais é ruim, né? Então, por exemplo, contra o Guarani, de repente o jogo que começou complicado, o Guarani até melhor que a Ponte, levou vantagem no primeiro tempo. E aí, com a expulsão do João Vitor, o jogo se apresentou para a Ponte. E lá em Brusque, né, ou lá em Itajaí, um estádio que não era do Brusque, estádio vazio, até com uma maioria ponte-pretana, né, mesmo tão longe, ela deixou esse sabor de que poderia ter vencido. E agora, contra o Paysandu lá em Belém, é uma parada mais complicada, Curuzu lotada. Um caldeirão, né? Um caldeirão, e ela vai ter que ultrapassar esse obstáculo aí. Não tenha dúvida. Que legal. Quer acrescentar alguma coisa, Chay? Porque senão vira um... A realidade da Esse Leão tá de brincadeira. Tá inspirado, né? Tô só prestando atenção, tá legal o programa. Mais cedo do que nunca, 45 pontos é a meta da Ponte Preta nesse campeonato para não correr risco de rebaixamento. Quem sabe depois conseguir algo melhor. Mas então o campeonato continua ainda, né, Chay? Lógico. Tá. Tem esse jogo fora agora que precisa ganhar, né? Mas é um brincalhão, né? É demais, distorce, ninguém falou isso. Será que tem na aguinha dele, hein? Ele tá empolgado. Foi o Guarizo que trouxe hoje, hein? Perigoso, hein? Perigoso. Boa tarde, imagens impressionantes dos torcedores da Colômbia entrando pelo ar-condicionado. Vocês não vão falar nada? Não. Após o retiro espiritual, Antônio Lupe quer ser chamado de Antônio da Luz. Ainda não. Ainda não. Nós vamos revelar o nome que ele pediu para ser chamado e eu peço que tenhamos respeito. Será que é 2 N's no nome? Sei. H no meio. Antônio de Lupe, né? Sempre tem, né? Antônio de Lupe. Essa é boa. Ô, Cabelo, essa música aí é de fazer criança. Que isso, rapaz? Olha o horário. Mas eu tenho certeza que teve essa performance. O outro ouvinte aqui mandou também. Essa eu não posso falar, mas é o horário, né? O horário não permite. Boa tarde, eu estava no jogo do Primavera, José Augusto Cruz. José Augusto Cruz, portanto, não tinha mais nada para fazer no fim de semana. Um abraço pro José Augusto Cruz. Você quis carteirar? O que aconteceu? Não, imagina, eu paguei meu ingresso. Fernando da Vila Industrial. Fala aí, pessoal.
o Primavera rumo ao título da Copa Paulista. É o futebol, é o time sensação. Certamente o Primavera vai jogar contra ele mesmo, né? Porque para ganhar o título, enfim. Não. E jogão, hein? Sábado que vem, Primavera e Rio Branco. Nossa, só se fala em outra coisa. Ô, Chaibe, e o Bugrão? Chaibe, quero que você fale do Bugrão, porque se depender aqui do estúdio, não vão falar nada não, viu, Chaibe? Apesar do empate lá em Novo Horizonte, o Guarani deixou uma boa impressão que está tentando se reestruturar com o campeonato em andamento ainda. O Guarani fez um jogo ok, podemos dizer, justo, conseguiu não sofrer tanto, né? No primeiro tempo ainda foi até melhor que o Novo Horizontino saiu na frente, mas o Guarani buscando o gol já no final da primeira etapa com o Caio Dantas, né? O Caio Dantas importantíssimo para o Guarani, quase metade dos gols pertence a Caio Dantas nos gols marcados pelo Guarani. No segundo tempo, o Guarani deu uma baixada um pouco, o Novo Horizontino veio para cima, pôs uma bola na trave, mas o Guarani também criou. Claro que não foi jogadas claras de gol, né? Mas mostrou uma evolução, teve a estreia dos reforços vindo, né? O Salustiano, gostei do zagueiro, assim como o Bispo também no meio campo. O Guarani mostrando que tem uma luz no fim do túnel, né? Mas para isso precisa ganhar o mais rápido possível, porque só ganhando que traz confiança para a equipe, e é disso que o Guarani precisa no momento. Você gostou do zagueiro, Chay? Eu gostei, bom zagueiro. Já jogado no São Bernardo no ano passado, já. Grandão, fortão, deu uma consistência para a zaga do Bugre. Despertou, né? Bom, o Carlão, eu acho que para resumir, né? Você foi muito feliz na nossa reunião de pauta hoje, quando você disse que nós comentávamos dos resultados, você falou, para quem tá bom. Jamais. Mas eu queria que você explicasse o porquê que você usou essa frase, só para não usei essa contemporizar, frase, não. Né? Não, pelo amor de Deus. Mas foi um empate, Léo, em que, em termos de Série B, não resolve muita coisa, né? A situação do Guarani ela é muito complicada, ficou muito defasada em relação à equipe que escapa. E essa diferença vai aumentar, né? Certeza que vai aumentar, porque teremos duelo entre Botafogo e CRB e Botafogo. Agora, como o próprio Pintado disse na entrevista coletiva, hoje é um resultado que pouco acrescenta nesta luta para fugir da zona do rebaixamento. Agora, em termos de confiança, pode ser um pontapé inicial para o Guarani realmente iniciar a recuperação. Vencer em casa, que é fundamental. Esse jogo contra o Goiás não tem conversa, é 0.1-0, mas tem que ser uma vitória de qualquer maneira. E trabalhar na semana, depois de um resultado que a gente tem que considerar como positivo, porque pouca gente vai pontuar em Novo Horizonte contra o Novo Horizontino, eu acho que o Pintado tem uma semana proveitosa. Agora, o senão é essa situação do Caio Dantas, né? Torcer para se recuperar, hoje ele é uma referência do Guarani, pode ser o símbolo dessa reação bugrina, fazendo muitos gols. E sem o Caio Dantas, o Guarani perde muito. Mas eu acredito que tenha sido ali um desconforto, eu acho que em uma semana dá pra recuperar o camisa 99. E o lateral foi bem Guarani também. O Pacheco, gostei dele. Os reforços foram bem. Como no frigir dos ovos ali. O Fabião disse, eles tiveram uma atuação, não comprometeram, tal, foi bem. Eu acho que tem que ser assim, destacar 3 pontos. Primeiro, o desempenho melhorou. Sim. Segundo, não perdeu. Você mudou a opinião, então? Segundo, não perdeu. E terceiro, enquanto houver matemática, sim, agora mais do que nunca, porque esboçou a reação, mostrou futebol. E mostrou pra eles. E jogou, na minha opinião, jogou até melhor que o Novo E mostrou pros jogadores que o Guarani tem condições. Cara, o Santos foi lá em Novo Horizonte, perdeu. Várias equipes foram lá e essas equipes perderam. O Guarani foi lá, empatou e com possibilidades de vitória. Agora, alguns cuidados são necessários. A bola aérea, todo mundo sabe a força do Novo Horizontino nessa jogada. Tem o Renato Palme, que é um jogador importante nesse quesito, foi lá ele que fez o gol, né? Então houve uma falha de marcação. Mas outro ponto a se destacar, o Guarani saiu perdendo e foi buscar o empate, teve até chance de não merecia tomar o gol. Não. Naquele momento. Foi uma desatenção. Não merecia? Não. É porque eu acho engraçado como as opiniões mudam, né? Mas é legal te ouvir, Segunda-feira. Tá legal te ouvir, continua, Cabelo, eu gosto. É isso. Então, Guarani, uma nova fase, um momento de recuperação, semana cheia para trabalhar. Vamos ver se o Caio Dantas terá condições de jogo. Muito importante. E esses reforços aí, essas contratações que chegaram, responderam muito bem, na minha opinião. Que legal. O Bugrão volta a jogar no domingo contra o Goiás, jogo duríssimo. E a Ponte Preta volta a jogar no sábado contra o Papão, o grande Paysandu.
Até porque é uma listra branca, a outra é o listra azul. Estas são as cores do Papão do Cruz. É isso aí. Bom, gente, e o que dizer da nossa Copa América, hein? Nossa. Vamos ser honestos, hein? E a Copa do Mundo vai ser ali. Vai ser ali, nos Estados Unidos. Daqui a 2 anos. E eu vou falar a verdade pra vocês. Argentina e Colômbia fizeram uma noite de um péssimo futebol. Você achou? Eu achei. Nós estamos muito distantes da realidade do futebol mundial. Muita pegação, catimba, pressão no juiz. Torcida, então, nem se fala. Parece que o brasileiro ou o sul-americano precisa reaprender a conviver em sociedade, né? Porque a galera quer fazer tudo que há de contravenção na história deste planeta. E o futebol dentro de campo, poucas chances de gol, nenhum momento em que você fala, não, agora o jogo tá legal, tá lá e cá. Uma partida muito disputada no meio campo, né? muita pancada, pouco futebol, sei lá. Eu não gostei. Aliás, eu perdi, queria deixar bem claro aqui, 4 horas da minha vida que espero um dia ser recompensado pelos deuses do futebol. Viu? Aliás, foi a tônica, mas isso é característica de duelos fortes, equilibrados e cheios de rivalidade na América do Sul, mas... Uruguai e Brasil. Mas você quer mais duelo interessante do que Espanha e não, sim, Inglaterra? Mas na América do Sul... Respeitoso. Mas na América do Sul, não sei, a pancadaria come, não tem jeito. E Colômbia e Uruguai foi pancadaria, Uruguai e Brasil foi pancadaria e Argentina e Colômbia também foi pancadaria. Mas eu acho que em virtude da rivalidade, é uma característica do nosso continente. Tecnicamente também achei um jogo bem abaixo, se traçarmos um paralelo com as partidas da Europa. Agora, em termos de emoção, gostei, cara. Eu achei emocionante. E assim, talvez não foi o jogo que esperávamos, mas também é a catimba sul-americana, a tradição só é assim mesmo. Não tem, lógico, gostaria de ver mais futebol mais técnico, menos picado. Mas, de modo geral, acho que a Argentina mereceu. Nossa, independente da casca, hein? Nossa, a Argentina tá cascuda. O que pode ser... A Argentina pode comemorar, além do título, é claro, o título ser conquistado com a ausência do maior jogador deles, né? O maior jogador que está prestes a se aposentar. O Messi, ontem teve outra aposentadoria de um grande jogador, Di Maria aposentou ontem. O Messi saiu da partida no meio do segundo tempo, até um pouco antes. E a Argentina, mesmo assim, mesmo cambaleando ali, né, sem a presença dele, conseguiu ter fatores, ter peças no segundo tempo, principalmente na entrada do Lautaro Martínez, do Paredes também, conseguiu conquistar essa vitória com a ausência do Messi, né? Isso é importante para o Scaloni, que mostra que a equipe não depende 100% do Gold. Falar pra você que até melhorou um pouquinho, viu? Depois que o Messi saiu? Porque é a mesma situação de quando o Elvis tá em campo na Ponte Preta, né? É bom jogador, decide em 5 minutos, mas é um a menos. O Nico não marca, não corre. Deu mais mobilidade. Deu mobilidade pro gosto do futebol do Elvis, acho baita jogador, mas é um a menos, gente. Quando tá em campo, não ajuda a marcar, não corre. E o time da Argentina melhorou porque passou a ter meio campo, com o Ángel Di Maria jogando na posição e mobilidade nas pontas, entendeu? O Messi, desculpa, mas ele já foi gênio. Ele tá numa idade que os caras têm que correr por ele. Não tem Pronto. Não tô falando nenhum absurdo aqui. Não é isso. Boa tarde, tudo bem? Será que a culpa é só da organização dos Estados Unidos ou tem uma grande contribuição da falta de educação dos frequentadores? Até porque nós já tivemos nesse mesmo estádio futebol americano, GP de Fórmula 1 no mesmo país. Isso é verdade. Mas é o que eu falei. Nós, sul-americanos, estamos acostumados a fazer algo que não esteja de acordo com a regra. Gente, as pessoas invadindo o estádio pelo duto do ar-condicionado. Lamentável. Não, e depois vocês viram como ficou o estádio, algumas sedes, alguns departamentos do estádio, tudo quebrado, tudo é uma vergonha. Uma vergonha. Mas aí nós vamos falar o quê, né? Você vê. E foi um dia perfeito para você comparar os extremos, não só dentro de campo, que nós vimos 4 horas da tarde. Primeiro, 4 em ponto a bola rolou na Europa. 4 em ponto. Não tivemos confusão nas arquibancadas, um futebol muito mais vistoso, até na qualidade de transmissão é diferente. Parece que você tá vendo Copa do Mundo, velho. Sim, o astral, assim, a dinâmica parece Copa do Mundo, velho. Aí você olha, primeiro o Brasil tava marcado para 9 da noite. Vai atrasar meia hora. Nossa. Depois não, vai atrasar, vai ser 9h45. Depois não, 10h15. 10h15 o time estava no túnel ainda. Foi começar 10h30. E a falta de resposta do que está acontecendo. Show, quase meia hora de intervalo. Pelo amor, eu vou até pro repórter CBN que eu fiquei nervoso com esse assunto. Repórter CBN.
Segunda-feira, 15 de julho de 2024. O pré-candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, escolheu o senador americano James David Vance como vice. O anúncio foi feito em uma publicação nas redes sociais. Vance foi eleito pela primeira vez em 2022, com o apoio de Trump. Ele já serviu o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e ganhou projeção em 2016 com a publicação de um livro em que falou sobre a classe trabalhadora branca americana. 4 em cada 10 brasileiros estavam negativados em junho, o que representa 67.980.000 consumidores. O número representa aumento de 0,53% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados estão numa pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito. O Brasil avançou na imunização infantil e saiu do ranking dos 20 países que menos vacinam crianças. A informação está no relatório global da Organização Mundial da Saúde e do Fundo das Nações Unidas para a Infância. Conforme o levantamento, o Brasil imunizou cerca de 500 mil de bebês contra difteria, tétano e coqueluche a mais em 2023 em relação ao número de 2021. Policiais do Peru que buscavam pelo corpo do montanhista brasileiro Marcelo Mota Delvaux passaram mal ao escalar o Nevado Corupuna por causa do frio na região. Os trabalhos tiveram de ser interrompidos. Ainda não há uma data para novas buscas. As informações foram dadas pela irmã de Marcelo ao portal G1. O montanhista morreu após cair em uma espécie de rachadura enquanto escalava a 4ª montanha mais alta do país. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. São 4h35. Flávio Botelho, a situação das estradas na região metropolitana de Campinas. Oi, Léo, muito boa tarde. O ouvinte que segue pela rodovia Ademar de Barros faz bom caminho no sentido Campinas. Há uma maior movimentação apenas ali no pedágio de Jaguariúna, mas não chega a atrapalhar. No corredor Dom Pedro, já há uma maior movimentação na rodovia Dom Pedro I na chegada a Anhanguera, sentido Jacareí, sem transtornos. Mesmas condições no anel viário Magalhães Teixeira. Mais cedo havia foco de incêndio ali na altura do quilômetro 13 no sentido Anhanguera, mas segundo a concessionária que administra a rodovia, a situação já foi contornada. Para quem segue no sentido Hortolândia pela SP-101, tem obras ali no quilômetro 7, mas não afeta o fluxo de veículos. No sistema Anhanguera Bandeirantes, trânsito fluindo bem no sentido capital. No lado oposto, sentido interior, a rodovia Anhanguera tem trânsito intenso, mas fluindo bem, do quilômetro 104 até a altura do quilômetro 106. Na rodovia dos Bandeirantes, sem transtornos no sentido interior. Léo. Perfeito. Já já você diga se teremos transtornos ou não no fim desta segunda-feira dentro do nosso ponto final. Com certeza. Até já. No Arraiá Cielo você tem aluguel zero de maquininha e taxa reduzida no Pix a 0,49% por um ano inteiro. Acesse cielo.com.br e junte forças com a maquininha preferida do Brasil. Campanha do Agasalho 2024. Doe um agasalho e aqueça uma vida. A nossa atitude solidária é um ato de amor para aquecer o corpo e o coração de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Contribua doando roupas, calçados, lençóis e cobertores, limpos e em bom estado. Dê preferência para doações de roupas masculinas, que são especialmente necessárias. Mas não esqueça também das crianças e das peças infanto-juvenis. Muitas cidades da nossa região estão engajadas nesta causa e fazendo sua parte. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Doe um agasalho e aqueça uma vida. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. Quatro horas e 38 minutos de volta com a Arena CBN. Mas e o jogo em si? Você gostou, Cabelo? Qual jogo?
da Argentina contra a nossa digníssima Colômbia. Como eu disse, embora eu achei que foi muito truncado, né? Você achou? Eu achei, mas a Argentina com a velha garra, né? E a Colômbia, infelizmente... Colombiou, né? Colombiou. Assim como a Inglaterriou também, né? Depois se a gente for abordar a final da Eurocopa... Pode falar já, emenda uma na outra. Tudo é final de torneio sul-americano mesmo? Te conta a diferença. A Inglaterra, eu não sei que... Você não gostou dos inglesianos? Eu apostava na Inglaterra, tanto é que o meu palpite na sexta-feira foi que a Inglaterra venceria, o que não ocorreu de fato. Pra variar, errou mais uma, né? Mais uma. E a Espanha não deu chances para a Inglaterra. A hora que precisou, foi lá. Liquidou. Um time renovado, um time da Espanha, com novos valores aí. E vem forte. É um candidatíssimo, na minha opinião. O que você achou, Carlão? Copa do Mundo. A Espanha fez uma grande Euro, né? Futebol, uma molecada, né? Cara, o moleque tem 16 anos, fez 17. O Nico Williams lá também, lateral, jogando muito. Um futebol assim, a Espanha conseguiu exorcizar, apesar, eu gostava, né, mas ela conseguiu exorcizar esse tic-tac para um futebol muito objetivo, né, e venceu com autoridade não só a Inglaterra, mas como ela venceu a Euro com autoridade. Ela venceu 7 jogos, coisa que é muito difícil, né, muito difícil isso acontecer, e a Espanha foi bem, mostrando ser muito forte para a Copa do Mundo, um processo de renovação ligado a resultados, isso é importante também, uma molecada, e tem tudo para brilhar daqui para frente, né? Após a conquista da Euro, se tornar a principal seleção a liderar com relação a títulos, e para a Copa do Mundo surge, mesmo faltando aí um ano e meio, mas surge como só para registrar, eu achei a seleção inglesa boa. Sim. Mas a Espanha é muito Eu acho que falta o treinador lá. Então, é o que tá todo mundo batendo nessa tecla, porque a Inglaterra ela tem as individualidades, né? E individualidades que disputam a melhor liga do mundo. E muita gente se queixando de treinador. E ontem, analisando as mesas redondas, os debates sobre esta final, quem disse uma opinião, e aí eu parei para raciocinar e meio que compartilho, o Mansur, né, no troca de passes, né? O Carlos Eduardo Mansur, é Mansur, né? E aí ele disse, e algo que a gente pode até trazer para cá, né? Os clubes, eles têm muito tempo para treinar, eles têm o dia a dia, e a seleção, mesmo com individualidades, isso pode se aplicar ao Brasil em alguns momentos, ela não consegue mostrar, né? Porque tem pouco tempo de trabalho, a não serem competições oficiais. E a gente percebe que o técnico da Inglaterra, o Southgate, né, ele tem um pouco de dificuldade nisso, de extrair o melhor das individualidades. Então o Bellingham não fez uma grande Euro, o Harry Kane também não fez, sendo substituído a todo jogo, né? O Phil Foden não foi o mesmo artilheiro que ele é no Manchester City. O Phil Foden não foi. Não foi Foden, né? Então, pode ser algo a se pensar, né? Que alguns treinadores, eles têm essa dificuldade de extrair o melhor quando esses jogadores estão na seleção. Um treinador mais cascudo, né? Vira e mexe tem esse debate. Eu me lembro, o Vinícius Júnior, ele não é o mesmo do Brasil, não é o mesmo do Real Madrid na seleção brasileira. Antes de conquistar, o Messi passava por isso, né? O Messi não é o mesmo da Argentina, não é o mesmo do Barcelona, tal. Então pode ser também, esse pouco tempo, alguns treinadores têm essa dificuldade. O James Rodrigues não é o mesmo. Esse é evidente que ele não é o mesmo. Esse eu peguei. Mas fica claro, né, que a campanha da Espanha foi irretocável, né? Ganhou de 4 seleções campeãs do mundo, né? Ganhou da Itália na primeira fase, depois passando pela Croácia, que chegou às semifinais da Copa do Mundo ano passado, passando pelas donas da casa, Alemanha, França, depois Inglaterra. Que a Espanha é a seleção do século, né? Pelo menos na Europa. Na Europa ganhou 3 Eurocopas já nesse século. 2008, né, 2012 também, e agora vencendo a 3ª consecutiva, se consagra como a maior vencedora da Eurocopa, ganhou uma Copa do Mundo no meio desse caminho também, trocou de geração e mostra que o futebol está muito avançado, que esses dois jogadores, o Luiz Lafonte não tem medo de colocar os jovens, né, não pede RG para eles, para colocar os talentos, e mostraram que a Espanha tem uma geração que vai dar muitos frutos ainda, mostrando um futebol muito agressivo, né? Muito ataque, muito agressivo. E aí, pegando carona na Euro, mas falando da Argentina, né? A geração da Argentina, né? Porque ontem, como fez bem o título de 2021 da Copa América, porque a partir dali ela constrói, né?
essas conquistas, né? Uma atrás da outra, né? Com finalíssima, com Copa do Mundo e agora com Copa América. Mas a geração ela é muito boa, né? E a Argentina se mostra preparada. É claro que ontem foram alguns minutos, mas ela se mostra preparada para de repente suprir a ausência do Messi. Porque ontem, quando ele fez as 3 alterações, ele sacou os 3 meio-campistas, né? O Enzo, que fazia uma grande partida, o McAllister, né? Isso, só deixou o Depô. Mas os 3 que entraram, e inclusive aí eu coloco o Nico, que entrou no lugar do Messi, entrou muito bem, poderia até ter definido o jogo antes. O Paredes, ele jogou muito bem, foi decisivo quando ele rouba a bola do jogador da Colômbia, ou seja, o Scaloni, ele tem um elenco à disposição, né? E a maneira como esses caras, eles se doam pela camisa da Argentina, eles jogam com afinco, jogam com vontade, é impressionante. Que geração que a Argentina... É uma seleção de espírito, Meu né? Eles Deus sentem a camisa. Além disso, né, Carlão? E a certeza que se fosse para os pênaltis da Argentina ser campeã? Não, o goleiro é impressionante. Tem, né? O Emiliano, ele lembra aquele momento, não sei se vocês vão concordar. Não, mas trazendo aqui pro Brasil, teve uma época em que o Cássio, ali 2012, parecia impossível marcar gol no Cássio, né? O Dibu é a mesma coisa. Muito tranquilo, é um cara que não é espalhafatoso para fazer defesa, muito simples ali, seguro com os pés também. Que goleiraça. E a Argentina em 2018 sofreu com goleiro, né? Tanto é que na Copa ela troca o goleiro. Que mudança. E como, ele entra na mente dos adversários, né? Impressionante. Ele entra na mente, principalmente no começo de pênalti, né? O cara é sensacional. Frio ali. Que geração da Argentina. Sensacional. Vem cá, e tem um dos melhores do mundo, né? Não, e o Messi, mesmo já num processo de decadência, a parte física, isso é completamente natural. Cara, ele pega na bola, ele esconde a bola, né? Meu Deus do céu, como clareia a jogada, como dá o passe no tempo certo. É mágico. Bom, 4h45, tem ouvinte mandando áudio pra gente aí, Nilson Belisário. Põe no rádio. Eu estava no jogo do Primavera. Boa tarde, meus amigos e apresentadores do Arena CBN. Muito boa tarde, boa semana, boa segunda-feira. Opa, obrigado. Deixa o meu amigo Lupe em paz. Não, ele tá tranquilo. Não dê nenhum apelido sobre o meu irmãozinho. Ele é muito legalzinho. Ah, ele é. E vocês são muito bonzinhos. Ah, obrigado. Deixa ele curtir a ferinha dele sossegado. Valeu, Cuca. Boa semana. Tchau, tchau. Pareceu o Cuca, né? Neto do Campo Grande. Valeu, Neto. Legalzinho. Legalzinho, é. Um ataque muito Ele é muito bonzinho. Muito bonitinho. Ai, hein? Boa tarde, CBN. Aqui é o Rubens de Sumaré. Essa discussão da Ponte aí, que ela joga um pouco atrás, quando joga fora, a Ponte não tem esse jogador para colocar na meia direita ou no lugar do Elvis. Carlão falou. Então a Ponte fica refém disso, então ela tá fazendo um esquema um pouco defensivo, só que tá dando certo. Então assim, ela não tem esse jogador no banco que possa fazer isso. O time jogar mais, sair mais pro jogo. Então ela tá sofrendo um pouco disso, né? Tomara que dê certo aí pra frente. E aí, Carlão? Eu acho que fora de casa, nas 2 partidas que ela empatou, ela poderia ter tido um pouco mais de ousadia. Não perdeu e pontuou. É lógico que isso é importante pro campeonato, até pro propósito da Ponte, né? Que é somar esses 45 pontos, mas o segundo tempo contra o Guarani eu acho que ela deixou escapar. Eu acho que se ela fosse um pouco mais ousada, corajosa, e se ela acreditasse na força dela, ela poderia ter saído do brinco de ouro com a vitória. Contra o Brusque, mais ainda. O jogo inteiro. Tudo bem que ali não tinha desvantagem numérica e tal, mas contra o Brusque, mais ainda, porque ela jogava praticamente num campo neutro, sem pressão, um estádio vazio, e ela desperdiçou uma chance. Poderia até ter vencido, né, o gol do Matheus Reis, mas estava no impedimento, mas ela desperdiçou uma chance de vencer. Agora, o Nelsinho sabe o que tem nas mãos, o Nelsinho disse que é uma maneira inteligente de levar o jogo, principalmente por ser fora de casa, mas eu acho que em alguns momentos a Ponte poderia se encorajar mais. Perfeito, e aí, cara? A campanha, não, assim, se a gente for analisar no prisma de que, 45 pontos, a Ponte tá no caminho certo. Ganha em casa e empata fora. Se fizer isso até o final, beleza, mas é que, como o Carlão disse, tem vezes que a Ponte, que a gente vendo o jogo, analisando, dava pra ser mais incisiva, agredir um pouco mais e trazer mais pontos. Agora, talvez, quem sabe até buscar uma outra parte da tabela. Isso seja uma situação assim que o Nelsinho ainda não confia no time, né? Então, por exemplo, se levarmos em conta os 2 jogos que nós citamos longe do Moisés, eu vou soltar meu time contra o Guarani. Eu mesmo com 1 a mais, eu perco o jogo, que quase perdeu, né, no Paraíso, lá no contra-ataque.
Imagina, eu perco um derby, né? A gente sabe o significado. Com um a mais eu posso me complicar. Então eu vou ser um pouco mais burocrático. Se sobrar uma bola, eu ganho o jogo. Não sobrou, não ganhou. E contra o Brusque, tô fora de casa e tal, vou levar um pontinho. Pode ser também, pode ser. A gente compreende porque é um time, é um elenco que ainda não passa confiança pro Nelsinho soltar, né? Quando é longe do estádio Moisés Zucarelli. Mas eu vou dizer uma coisa. Diga, fica à vontade. Eu gostaria de ver a Ponte um pouquinho mais ofensiva, mas entendo que, diante do Paysandu, um empate é bom negócio também. Sim. Ótimo negócio. Jogar lá nunca é muito difícil e um ponto lá nada mal também. Um resultado maravilhoso, né? Pra Ponte Preta, dentro de suas ambições. Hoje ele tá empolgado. Não, gente, eu tô perguntando. Perguntar não ofende. Calma. Vamos pra mais um ouvinte aí que mandou áudio pra gente. Boa tarde, Arena. Tudo bem? Aqui é o Luan de Campinas. Ô, Luan. Só pra frisar aí que sexta-feira tem Paysandu e Ponte Preta, né? Sexta? A Curuzu tá recebendo um público muito bom aí no Campeonato Brasileiro. E sexta-feira vai ser uma vitória aí pro Paysandu. Valeu, abraço pra todos aí. E aí, eu acho que tá errado isso aí, hein? Sábado, 6 da tarde. Sabadão. É sábado, o ouvinte errou, né? Não errou, se equivocou. Vai, vamos falar. Isso. É que ele errou, não. É jogo duro. Jogo pesadíssimo. Vai pra mais um aí. Boa tarde, pessoal da Arena, tudo bem? Eliel. Oi, irmão. Não é cor de burro quando foge. É o quê? É corro de burro quando foge. É a mesma coisa. Tá? E lá burro tem cor quando foge? Não vamos ser Você nunca viu? Quem tem boca vai a Roma. É igual, né? É igual, né? Que não é vai a Roma, é vai a Roma, de vaiar, né? Tem esses ditados populares. Sabe outro? Fala outro errado aí, Cabelo. Tem um monte que a gente fala errado, né? Supetão assim, não tô lembrando. Nossa, mas tem um monte, agora eu não lembro, mas tem um monte desses ditados que a gente fala errado. Tem boca, vai a Roma. No intuito de vaiar a Roma, né? Não vai até Roma. Quem não tem cão, caça com gato. Não é? Quem não tem cão, caça o gato. Entendeu? Tem umas coisas assim. Fala um, Cabelo, vai. Sei lá. Isso é da Quem sua ri época. por último perdeu todo esse tempo pra rir, né? Foi bem. Essa foi boa. Sei lá, Mas tem um monte de ditadozinho nesse sentido aí. Deixa os ouvintes mandarem alguns também. Mas tem bastante. Esquentar o sol, o que é isso? Esquentar o sol. Maurício mandou. Maurício, não dá pra. O horário não permite, Maurício. Foi mal, não. Ô, Léo. Oi. Queria nesse espaço aqui, mais uma vez, repudiar nessas constantes agressões que estão tendo no futebol brasileiro. Não sei se vocês acompanharam no final de semana, ontem, no Vitória. É um jogador que passou pelo futebol de Campinas, o Rodrigo Andrade, jogador que foi muito bem no Guarani, está no Vitória agora, ajudou o time a subir o ano passado para a Série A do Brasileiro. E o Dudu também, um outro meia jogador do Vitória, apanharam a paulada porque estavam no bar. Torcida do Vitória, torcida organizada do Vitória, integrantes do torcida do Vitória, entraram no bar, bateram a pauladas nos jogadores que estavam em hora de folga, né? Estavam no bar, nem tomando bebida alcoólica, estavam só passando o tempo, jantando com as famílias, acabaram apanhando de paulada. Não sei até onde vai isso daí. Também tem o caso do torcedor, né, no jogo entre Juventude e Inter, que invadiu o campo para pegar o Valência. Lamentável, vi. O Valência tomou um box na cara, ali tomou um direto na cara que se não apagou, teve que ter pagado depois, viu? Mas esse alerta é importante. Os caras, passional, maluca, né? Tudo que mexe com o coração são coisas passionais. Cuidado, né? Mas não dá para deixar extrapolar, né? Não dá. O cidadão, se não tem condições de discutir religião, não frequente. Se não tem condições de discutir política, não frequente. Se não tem condições de discutir esportes, não só futebol, não frequente. É isso. E lembre-se sempre, tudo em excesso faz mal. Tudo em excesso. Paixão demais faz mal. Morosidade também demais faz mal. Lembre-se disso, é sempre importante. Equilíbrio. O ouvinte mandou uma boa aqui, ó. Que é o cupido e escarrado. Cuspido e encarrado. Mas não é. É esculpido em Carrara. Nossa. Que é um mármore raro e tudo mais. Né? O pessoal fala errado. Né? Tem a da batatinha também. Sabe a da batatinha, Cabelo? Não. Batatinha quando nasce.
Não é esparrama pelo chão, é espalha rama pelo chão. Entendeu? Que a gente fala errado. O pessoal mandando aqui, ó, bastante. E quem do cão é quem não tem cão caça como gato. Com o gato. Não é? A gente fala quem não tem cão caça com o gato. Não, é caça como gato, né? Enfim, tem bastante aqui. Os ouvintes agora mandando, ó. Quem ri por último ri sozinho. Mas nós falamos. O cabelo inverteu. Tem bastante. Vai mandando aí. 991869070. O Derivaldo falou que tá fazendo um frio danado onde ele tá. Aliás, ali fora parece que deixaram a porta do freezer aberta, né? Meu Deus do céu, que coisa. Tá daquele jeitão, hein? Frio, hein? Quantos graus mais ou menos agora em Campinas, hein? Me deu a curiosidade. É que nós estamos no alto da cidade aqui, né? Aqui é mais frio. Aqui é o São Gabriel, né? Mas, ó, em Campinas, nesse exato momento, 23 graus, cara. Até o ar-condicionado do estúdio tá ganhando, porque tá 24 graus. Geladinho. E tem mais ponto que o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Eita! Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 4 horas e 55 minutos e atenção, parem as máquinas, o Corinthians tem treinador, hein? Ramon Dias já chegou metendo a lenha no Vasco, falou que não recebeu nada, nem muito obrigado, nem nada, já chegou daquele jeitão e falou que o Corinthians não merecia estar nessa situação e ele disse o seguinte: chegamos a um clube que não está no início da temporada, mas o futebol é dinâmico. Se outro treinador não tivesse maus resultados, não estaríamos aqui. Olha. É uma situação onde estamos que necessita uma dinâmica e uma responsabilidade grande e todos querem melhorar, todos estão trabalhando 100% para recuperar. Os jogadores entendem que tem uma grande responsabilidade com o clube e a torcida. Não há tempo para perder. Rapaz. Tem que ser rápido para a equipe entender a situação que ela está e sair dela. Belo discurso, hein? Foi bem o argentino, hein? Foi direto, hein? Mas no papel é maravilhoso. Na teoria. Na teoria vai, mas na prática. Tomara que dê certo. Eu acho que eu já disse aqui. Gostei da contratação do Ramon Dias. Acho que. Mas eu acho que o Corinthians começou bem o seu planejamento da Série B do ano que vem. Ainda imagina, se eu aposto que o Guarani vai escapar, por que eu não vou apostar no Corinthians também? Até porque tem as mesmas cores, né? 4h56, você acha que vai dar certo o Ramon Dias no timão, Scheibe? Treinador que teve uma passagem agora na última passagem pelo Vasco, uma experiência que rendeu frutos, né? Acabou não rebaixando o Vasco, livrou o time dessa situação. Mas ele precisa implementar o trabalho dele aí. É difícil a situação do Corinthians, né? As questões externas, mas pode dar certo sim, muita experiência é importante neste momento. Mostra que não tem fé nos brasileiros, né? Sai o Antônio de Oliveira português, vem o argentino Ramon Dias. Os argentinos dominando, né? O mercado, não só aqui no Brasil, mas na Copa América. Menos o Cudê. Cudê foi mal, mas uma das últimas cartadas pro Corinthians aí tentar se reabilitar no campeonato. O discurso é forte, né? O discurso é forte, mas na teoria tá lindo. Vamos ver na prática e tomar. Mas eu torço pro Ramon Dias, torço pro Corinthians se reabilitar. Ele mandou, ele mandou uma frase Balotelli, dura, né? Balotelli ele descartou, não tem nenhuma chance. Tá certo, e ele mandou assim, isso aí também. Eles, entre aspas, o Vasco, né? Nos despediram pelo Twitter. Salvamos o time de uma situação muito grave. Tivemos 3 ou 4 meses, em nenhum momento houve comunicação do Vasco, nem presidente, nem a 777, não tem uma chamada no meu telefone de dirigente do Vasco, depois do que fizemos com o clube, nenhum agradecimento, nada, 0. Rapaz.
Forte, hein? Olha, declarações contundentes. Mandou aquela velha, como que é, com luva de pelica? É, o tapa com luva de pelica. Tá certo esse, será? Os ouvintes têm que mandar, né? O professor Eduardo Coelho mandou assim, Eliel, eu lembro de uma boa nesse sentido. Antes tarde do que mais tarde. Que a gente fala antes tarde do que nunca, né? Mas antes tarde do que mais tarde. Marcos de Campinas. Na música Tirei o Pau do Gato, Dona Chica admirou-se do berro que o gato deu. Mas o que a gente fala? Doberou, né? Dona Chica admirou-se do berro. Só que não fala berro, né? E não pode fazer isso hoje em dia. Essa música seria politicamente incorreta. Não pode, né? Tem a nova versão, né? Que fala, não, atire o pau no gato. Mas não tem nada a ver. O mais legal é cantar do outro jeito, né? Vamos abrir o sarcófago? Vamos abrir o sarcófago. Vamos lá. No dia 15 de julho de algum ano essa música era sucesso. É a Cher? Não, eu não sei a pronúncia. Uns falam Sade. Não, é Sade. Sade. A música Smooth Operator. Da Parmeira. Chega no refrão dela, o Nilson Belisário, que é mais legal. Não canta não. Bom, e aí a Ponte Preta esteve em campo. Contra quem? São Bento de Sorocaba. Olha, tradicionalíssimo São Bento de Sorocaba. Nessa época aí era o São Bento mesmo, de Sorocaba. Um jogador, então, da Ponte. O Paulo César. Paulo César, o famoso Paulo Sérgio, né? Paulo César. PC, Paulo Sérgio. Paulo César. Não vai falar a posição? Não. Vai lá, Chaibe, vamos você. Eu vou chutar 86. Pô, o Carlão não pode. O Carlão tinha que ajudar nós pra... Cara, mas tá com cara dessa época aí, hein? Eu nasci em 87, essa música já tocava. 86 acho que não foi. Eu vou chutar, vai. O Carlão, eu ia cercar. 87 não foi, 86. Então só pode ter sido um ano antes, vai. 1984. Vamos lá. Vamos então para o VT? Para a direita, Alfinete acreditou, pegou e mandou para a área. No jeito para Vidotti transformar em gol de cabeça. 1 Ponte, 0 São Bento. Não fosse o gol antes dos 15 minutos, seria apenas mais um daqueles jogos terríveis de aguentar. O time da casa com a responsabilidade do gol e o visitante lá atrás. O São Bento precisou atacar e não desistiu até o último minuto do primeiro tempo. Disposição até que sobrou. Faltou calma e categoria para finalizar logo no início do segundo tempo, porque a defesa do São Bento dava espaço e opções para qualquer time. A Ponte Preta pensou que tivesse o jogo garantido depois de uma linda jogada de Jorge Mendonça e a conclusão suada de Paulo Gílio. Ponte Preta 2-0 para a alegria da torcida. Mas o que ninguém esperava foi a penalidade máxima marcada aos 34 minutos por Antônio de Pádua Salles. Um lance muito discutido. Cássio diminuiu. Ponte Preta 2, São Bento 1. Nem 2 minutos depois, uma bola cruzada rápida para o ponteiro Odair. Não deu outra. Ponte Preta 2, São Bento 2. Um resultado que ninguém esperava no Brinco de Ouro. A equipe está criando oportunidades, isso já vem desde a primeira partida, mas estava dando mostras que está melhorando. Rapaz, que jogasse, que golaço do Odair, hein? E tem ganhador. Tem? Ele é Almeida. Rapaz, no chute, cara. Ele é Almeida. Cercou. Eu queria agradecer ao Fábio Chaib, que ele me deu a... Eu tava meio perdido dessa música, ele me deu a letra, velho. Vamos lá. Mas se há uma justiça, quando a gente erra, a gente fala, e quando a gente acerta, tem que falar também. Saiu lá? Já saiu lá?
Tá rapidinho, então. Ó, essa música foi lançada em fevereiro de 85. 84. 84 é o álbum. A música foi lançada em 85. É um single. Fevereiro de 85. Foi lançado em 84. Fala logo o time da Ponte aí que nós estamos embora. Ponte Preta, 2 São Bento, 2 a Ponte de Robson, Alfinete, Osmar Guarnelli, depois Valdir, Luiz Carlos Evandro, Regis Silva e Jorge Mendonça, Cido Vidotti, Paulo Egídio, depois Paulo César, técnico Carbone. Dá tempo, São Bento? Rapidão? Não. Então não. Não dá, né? Ó, o Nilson Belisário já tá jogando. Dá tempo, Nilson? Não, né? Vambora. Então, tchau, Vambora. gente. Valeu! Tchau. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br